Gravando, gente. Vamos lá? Então, fica a dica aí de leitura, principalmente esse primeiro aqui, 12 maneiras como o seu celular está transformando você. Tem como você ler ou como você ouvir. É interessante porque a Nelly está ouvindo e eu estou lendo esse livro, né? Então tá, é bem legal, né? Certo? Vamos lá. Ah, estamos viciados em internet? Você acha que você está viciado em internet? Quando a gente vê algumas pesquisas, por exemplo, o autor desse livro, o Tony Henk, ele é um jornalista cristão. Isso é bem interessante. Ele usa o seu talento de jornalista, né, para produzir livros cristãos e coisas cristãs. Ele fez uma pesquisa com 8.000 pessoas, 8.000 cristãos, a respeito de seus hábitos na internet. E aí ele descobriu, também algumas outras pesquisas, né, que as pessoas ligam o seu celular, sabe, desbloqueiam o seu celular, né? 81.500 vezes por ano. Uma vez a cada 4,3 minutos enquanto estão acordados. Eles checam seu celular. Essa é a média. Isso significa que até o final dessa aula, talvez você cheque o seu celular 17 vezes. Olha só, né? E o dia inteiro. Tem gente usando o celular desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Muitas vezes a primeira coisa que a pessoa faz de manhã cedo, antes mesmo de orar, antes mesmo de ler a Bíblia, é checar o celular, né? Olhar ali o seu WhatsApp, o seu Facebook, ver o que está acontecendo. E ele fez essa pesquisa com cristãos e viu que a maior parte dos cristãos olham o celular antes mesmo de orar, de manhã cedo, antes mesmo de ler a Bíblia, antes mesmo de fazer a sua devocional diária. Ou seja, a primeira coisa que eles veem de manhã, antes de dar bom dia para qualquer outra pessoa, é olhar o celular. E é o dia inteiro mesmo, né? Tem gente que leva o celular para o banheiro, né? E todo tipo de coisa, né? Então, estamos viciados em internet? A rede social mais usada até hoje é o Facebook. E de qualquer maneira, mesmo que você for para outras, as outras são do Facebook, né? O WhatsApp é do Facebook, o Instagram é do Facebook, então não tem como fugir, não é? Em 2013, 63% dos usuários faziam check-in no Facebook diariamente, ok? Todo dia. Em 2014, esse número subiu para 70%. Ou seja, todo dia as pessoas dão pelo menos uma passadinha lá no Facebook para ver o que está acontecendo. E aí surge o fenômeno dos viciados em celular. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas já existem grupos, tipo Alcoólicos Anônimos, para auxiliar pessoas que estão viciadas em celular. Isso existe mesmo, ok? Tem gente que está viciado no uso do celular, no uso da internet, que não para nem por um momento de olhar, está o tempo todo checando. Não tem notificação nenhuma, mas passa 5 minutos e ele checa de novo. Fica lá entrando no seu perfil para ver quem curtiu, não é? Tem acontecido esse fenômeno, e é um fenômeno difícil justamente pelo fato de que os viciados em celular ou internet não se veem como viciados. Ou eles não acham que o seu problema seja tão grave assim, né? Podia ser pior, né? Aquela frase clássica, né? Podia estar matando, podia estar roubando, mas estou aqui olhando o Facebook toda hora, né? Então podia ser pior, então não é tão ruim assim. Por isso eles acham que não tem problema. Quais são os principais problemas que nós temos hoje em dia? Existe o problema da pornografia, e eu não vou entrar novamente na questão da pornografia, porque já tratamos bastante disso naquelas aulas sobre sexualidade que tivemos algumas semanas atrás, ok? Mas você tem esse problema das coisas obscenas que se pode ver pela internet, e que é de fácil acesso hoje em dia, e isso gera uma dificuldade aí de poder das pessoas se livrarem desse tipo de coisa. Você tem a questão do entretenimento visto de modo abusivo, pessoas que maratonam séries, pessoas que passam diversas horas vendo filmes e séries na Netflix e vão até madrugada e usam isso como uma forma até de anestésico, né? Não quero fugir do meu trabalho, o que eu faço? Ligo Netflix, fico até 2 da manhã lá. E, bem, no final das contas o sentimento é o mesmo, né? Mas você tem esse entretenimento visto de modo abusivo. Você tem as distrações. Distrações, não é? A pessoa está ali assistindo a aula, né, na escola, mas está ali, ó, o tempo todo no celular ali, digitando, vendo, né, conversando com alguém, vendo alguma notificação.
na mesa de jantar, está ali o celular do lado e não para de tocar, e não para de observar, a pessoa não está presente 100% em nenhum lugar. O tempo todo notificações podem vir, não é? Você tem as afetações nos relacionamentos, porque por causa da internet, a internet nos conecta a pessoas que estão longe e a coisas que estão longe, e nos tira o foco daquilo que está perto. Veja só, ao invés de você dar atenção para a pessoa que está do seu lado, você dá atenção para a pessoa que está a quilômetros de você. Os relacionamentos são afetados por conta desse tipo de coisa. E, por fim, você tem também o problema do exibicionismo. Você tem a questão das pessoas que... A pessoa não consegue ir num restaurante, a pessoa não consegue fazer um prato de comida sem tirar foto. Né? Quer dizer que você não tem que tirar foto de comida? Não, vamos lá. Por que você está fazendo isso? Né? Vamos pensar, né? A pessoa não consegue vivenciar um momento. Né? Não sei se vocês já viram assim, aquele show, vídeos de pessoas num show, em vez de a pessoa ficar prestando atenção no artista, a pessoa está lá com a câmera, vendo o show, que ela está ali presencialmente assistindo o show, mas vendo pela telinha, ao invés de olhar e simplesmente curtir ali o momento da música. Né? Você tem o exibicionismo. As pessoas têm de mostrar para as outras o tempo todo o que elas estão fazendo. Eu vou me focar hoje nos 3 últimos problemas, ok? E se vocês quiserem conversar a respeito dos outros e mais sobre isso, no final a gente pode bater um papo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o problema da distração. Vamos lá. Quando é que a gente se torna distraído? Você fica distraído quando você quer fugir do trabalho. Você está fazendo algo importante, mas você não está muito afim de fazer, não é? Você está fazendo sua tarefa de escola lá, mas você não quer prestar muita atenção naquilo, então você deixa o celular do lado e a cada 5 minutos você dá uma checada. Por quê? Porque você não está querendo fazer. Você não está querendo fazer, e aí você então não foca naquilo e fica com o celular do lado. Então nós ficamos distraídos quando queremos fugir do trabalho. Nós ficamos distraídos quando queremos manter as pessoas afastadas. Você está na igreja, no meio de um monte de gente ali, pessoas que poderiam te cumprimentar, conversar com você, mas ao invés de conversar, você fica ali, num canto, com o celularzinho na mão. Não é? E isso passa claramente uma mensagem para as pessoas, né? Não se aproxime de mim. Eu não estou aqui para você. Eu não estou prestando atenção em você. Não é? Tem gente que faz até mais, né? Fica com o celular na mão e põe o fone de ouvido. Não é? Coloca a mensagem clara aqui, né? Celular na mão, fone de ouvido. Não fale comigo. Não quero nada com ninguém. Estou aqui no meu canto, de boa, prestando atenção em coisas que estão longe de mim. Queremos manter as pessoas afastadas e por isso nos distraímos. Diga. Oi, Oi. sobre essa questão de estar com o celular na igreja ou em outros ambientes, quando tipo, tem pessoas lá que querem ou podem conversar com a gente, eu acho também que a gente tem que se lembrar que a comunhão é uma coisa intencional. Uhum. Porque, por exemplo, às vezes a gente está sentado no pátio, daí tem um grupo de pessoas ali que estão conversando entre elas, mas não dão atenção para a gente. O que a gente faz? A gente vai para o celular, porque é uma forma de a gente se defender pelo fato de a gente não ser aceito. Só Uhum. que, assim, nem sempre a comunhão vai partir da outra pessoa. Às vezes ela tem que partir da gente, mesmo que aparentemente a gente não seja aceito. Exatamente. O celular, a gente acha muitas vezes mais cômodo se relacionar por meio da internet, porque na internet a pessoa não está te vendo, na internet a pessoa não te conhece direito, você pode esconder os seus defeitos, sabe? Você pode mostrar uma versão de você que é mais, que você acha que vai ser mais aceita. E aí quando você está ali no face a face, não, a pessoa está te vendo de fato. E aí a gente então prefere se relacionar com quem está longe, ao invés de entrar nesse esforço de se relacionar com quem está perto. Por isso, a distração do celular, da internet, pode ser um meio de manter pessoas afastadas de nós. Mas, principalmente, nos tornamos distraídos quando queremos afastar os pensamentos sobre a eternidade. Essa é a principal razão. Como assim queremos afastar os pensamentos sobre a eternidade? Veja, por que as pessoas não querem ficar em silêncio? Não aguentam ficar um momento sem
sem celular, sem internet, sem notificações, sem nada para fazer, simplesmente parar e meditar e contemplar. Por que isso é tão difícil? Bem, alguém tinha resposta para isso, um carinha chamado Blaise Pascal, que era um matemático, mas também era era um teólogo, e ele era cristão. E ele disse o seguinte: descobri que toda infelicidade dos homens surge de um único fato, de que eles não podem permanecer em silêncio em seus próprios aposentos. É daí que provém o fato de o homem amar tanto o barulho e a agitação. Daí provém o fato de a prisão ser um castigo tão horrível. Daí provém o fato de o prazer na solidão ser incompreensível. O que ele está dizendo aqui? As pessoas não aguentam ficar sozinhas, não aguentam ficar em silêncio, não aguentam ficar ali com os seus próprios pensamentos. Então, o que elas fazem? Elas se distraem de alguma maneira. Pode ser entretenimento, pode ser redes sociais, pode ser qualquer coisa, só não me deixe sozinho. Só não me deixe ficar pensando sozinho. O que acontece? As pessoas até pensam que elas querem paz, silêncio, liberdade, lazer, quero curtir um dia no campo, na praia, ficar de boa numa rede. Mas quando as pessoas vão lá, elas ficam com tédio. Não é verdade? Aquilo é difícil para elas aguentarem. Por isso elas se voltam aos seus antidepressivos com telas. Por que elas não querem ficar sozinhas nesses próprios pensamentos? Porque elas querem desviar todo o pensamento a respeito daquilo que importa. A respeito da eternidade, a respeito de Deus. E aí, veja como que isso é um problema. O que é a distração? Vamos definir distração? Douglas Grotius, ele vai dizer o seguinte: é difícil servir a Deus com o nosso coração, alma, força e mente, quando eles estão desviados, distraídos e funcionando em modo multitarefa o tempo todo. Deus mandou você amar, né? Jesus falou que se deve amar a Deus com todo o seu coração, alma, força e mente. Mas como é que você vai fazer isso se o tempo todo você está com alguma outra tarefa rodando? O tempo todo você está com alguma outra coisa na mente. Isso é distração. O que é distração? Vamos lá? É qualquer coisa que causa preocupação neste mundo e vida. Algo interessante é que quando a Bíblia usa a palavra ansiedade, a palavra ansiedade traz uma ideia de estar dividido ou estar distraído. Então, distração tem muito a ver com ansiedade. É quando você não está totalmente presente na coisa que acontece agora, mas você está com alguma preocupação na sua cabeça a respeito do depois, ou a respeito do dinheiro, ou a respeito do que você vai comer, do que você vai vestir. Isso é ansiedade e isso também é distração. É qualquer coisa que te traz preocupação neste mundo, nesta vida, e desvia o seu coração daquilo que mais importa, daquilo que é mais significativo. Isso é distração. Distrações, elas cegam a alma para Deus. Elas podem cegar a nossa alma para Deus. Como na parábola do semeador, vemos aqui no Mateus capítulo 13, versículo 22, que aquela semente, aquele solo que tem espinhos, é um solo cheio de distrações. Alguém pode ler o primeiro texto para mim? Mateus 13, 22? Vocês conseguem ver na tela? Alguém pode ler? Eu leio. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Então, o que a distração faz? A sua mente está cheia de coisa, cheia de espinhos, cheia de cuidados deste mundo. A palavra cai, só que ela não finca raiz. A semente cai, mas não cria raiz. Porque a sua mente já está cheia de outras coisas. Você está cheio de entretenimento na sua cabeça, cheio de informações das redes sociais na sua cabeça, discussões políticas na sua cabeça, que você sequer consegue tirar um tempo para focar em uma leitura da Bíblia. Você está tão acostumado a informações que vêm muito rápido em pequenas doses, como tweets, que você não aguenta ler 4 capítulos da Bíblia, que já é muito tedioso, é muito difícil. Não é? É o espinho.
É a distração que tira o nosso foco da palavra, que cega a alma para Deus. Distrações desmedidas cessam a comunhão com Deus. Como no caso, por exemplo, da história de Marta e Maria. Marta estava distraída. Ela estava distraída com algo ruim? Não. Limpar a casa é algo muito bom, é necessário, né? Recomendo que façam, inclusive. Mas Marta estava com Jesus ali na sua casa. E em vez de ter o seu momento de comunhão com Jesus, ela estava atarefada, estava ali preocupada, cheia de distrações. Distraída com algo bom, mas distraída. Certo? Vocês lembram da história de Marta e Maria? Todos aqui estão familiarizados? Certo? Ok? Então vou pular esse texto aqui, tá bom? Depois vocês podem sair daqui, mas a ilustração fica bem clara. E distrações desmedidas silenciam a urgência de Deus. Como assim? Jesus ordenou que a gente vigie, né? Ele fala, vigiai e orai, né? Porque o fim está próximo, porque ele vai voltar em breve. Ou seja, nós devemos viver na expectativa da volta de Cristo. E as distrações, elas nos prendem a este mundo, de modo que nós não conseguimos viver totalmente nessa expectativa da volta de Cristo. Nós temos, em 1 Coríntios 7, uma teologia da distração. E de que distração Paulo está falando aqui? Ele está falando da distração do casamento. Paulo está falando que o casamento é uma distração. E isso nos traz a ideia de que distração não é necessariamente algo ruim ou algo errado. Certo? Casamento é uma distração. Olha o que ele diz aqui, 1 Coríntios 7, 32 a 35. O que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não é que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Esse texto é muito interessante, gente. O que é interessante aqui? Paulo, ele está dizendo assim, olha, talvez ser solteiro não seja uma má ideia, viu? É o que Paulo está falando aqui. Talvez ser solteiro seja uma opção. Oi? Tudo bem? Ok? Todo mundo ouvindo? Certo. Por que ser solteiro pode ser uma opção? Porque aqueles que são casados estão distraídos com o casamento. Eles têm que se preocupar em agradar sua esposa, em cuidar da sua família, o que são coisas boas. De fato, a pessoa que é casada deve fazer isso. E talvez você que é solteiro ainda, você possa, nesse momento, se dedicar a certas coisas que um casado não poderia fazer. Não é? Dificilmente um casado poderia simplesmente falar assim, quer saber? Eu vou fazer um curso missionário lá em Patrocínio. Vou amanhã. Vou ficar 6 meses lá. Certo? Um casado teria dificuldade de fazer isso assim, do nada. Um solteiro pode fazer. Né? O casamento, ele traz uma distração. Certo? E essa distração é uma boa distração, não é uma distração ruim. Então, veja, distrações podem ser coisas boas, mas que não tiram o foco do essencial. E o que é essencial? Essa espera, essa expectativa pela volta de Cristo. Somos chamados a vigiar, a viver nessa expectativa. Como assim viver na expectativa? Acho que um exemplo muito legal que o reverendo Weber Jr. dá é o exemplo de quando ele e a esposa estavam se preparando para eles irem para o exterior, porque ele ia fazer um doutorado no exterior, né? E quando eles estavam ali nos últimos 6 meses antes dessa ida para o exterior, apareceu uma oportunidade, por exemplo, de comprar aqui um eletrodoméstico, de comprar um móvel, e antes de comprar eles pensavam, não, mas daqui a 6 meses a gente vai estar indo, a gente vai vender tudo. Né? Então, não preciso comprar mais esse móvel. Para que comprar agora se eu vou vender? Né? Então, começava um novo projeto, mas aí pensava, esse projeto vai levar mais de 6 meses. E daqui a 6 meses eu estou indo lá para o exterior, não vou poder dar continuidade. Certo? Viver nessa expectativa de que em breve estará indo para um outro lugar. Essa é a expectativa da volta de Cristo. E quando nós fazemos isso,
vivemos nessa expectativa, nós tiramos da nossa vida tudo aquilo que não é essencial. Para aqueles que conseguem viver sem se casar, que é o que Paulo vai dizer, para eles talvez casar não seja necessário. Talvez casar-se não seja essencial para essas pessoas que conseguem viver sem se casar. Então veja, Paulo ele vai dizer que é possível ter uma vida digna cristã sendo solteiro. Isso é bem revolucionário para a época. Né? Isso é bem interessante. Mas essa teologia da distração aqui nos vale para outras coisas. Tire da sua vida tudo aquilo que não é essencial. Tudo aquilo que te distrai. Tudo aquilo que pode ser descartado. Por quê? Porque em breve Jesus vai voltar e você deve viver em função dessa expectativa do retorno de Cristo. Mas é possível uma vida sem distração nenhuma? Isso é possível? Vocês acham que é possível? Acho que não. Não tem como, né? Porque, veja só, você tem escola, né? Vocês estudam. Vocês têm tarefa, trabalho para fazer, estudar para a prova. Vocês têm outras obrigações, têm que cuidar de casa. Certo? Eu queria, assim, às vezes, assim, conseguir viver uma vida 24 horas assim, de oração, ler a Bíblia, estudar, ler livros legais, mas eu tenho louça para lavar. Então não é possível fazer isso, né? Tem outras coisas que são coisas que você olha à primeira vista não parecem coisas muito espirituais, assim, como lavar louça, né? Então não é possível uma vida sem distração. Distrações fazem parte da vida. Aliás, Paulo não falou para você viver sem distrações, mas você deve gerenciar as distrações. Você não deve viver uma vida de distração em distração. Deixar que as coisas que aparecem ao seu redor te levem para um lugar ou para outro. Você deve gerenciar essas distrações. Se você falhar nisso, você vai perder a urgência com relação ao Senhor. Porque sempre vai ter algo urgente. Isso vale para tarefas também. Por que você deve ser alguém capaz de gerenciar as suas tarefas da escola? Gerir o seu tempo. Porque senão, sempre a coisa mais urgente vai ser a tarefa da escola. Ou o próximo trabalho que você tem que fazer. E se for assim, você nunca vai parar para orar, você nunca vai parar para meditar na Bíblia, para cuidar dos seus relacionamentos. Se você falhar em gerenciar as distrações, você vai se esquecer de como caminhar com o Senhor. Como Timothy Keller diz, por que você acha que jovens adultos cristãos lutam mais profundamente em ter Deus como uma realidade pessoal em suas vidas? Barulho e distração. É mais fácil tuitar do que orar. O John Piper, certa vez, ele disse que o Facebook vai servir como uma prova no juízo final de que você tinha tempo para orar. Que o seu perfil no Facebook vai ser essa prova. Vai aparecer lá, assim, ó, aqui, ó, você tinha tempo para orar. Tony Henke ele vai dizer o seguinte: Deus chama seus filhos para que parem, estudem aquilo que desperta sua atenção neste mundo, analisem as consequências e lutem por corações não distraídos diante dele. Então é sua responsabilidade entender o que está te distraindo, o que está tirando sua atenção do que é essencial e controlar isso, gerenciar isso. Como saber se você está distraído? Seus hábitos no celular expõem um vício em divertimentos fora de hora? Está na hora da aula, mas você quer ver ali um joguinho. Né? Seus hábitos no celular revelam um desejo compulsivo de ser visto ou de autoafirmação? Eu quero curtidas, eu quero ver quem curtiu minha postagem, eu quero ver quem curtiu minha foto, se alguém elogiou, falou que eu estou bonito. Né? Seus hábitos no celular te distraem de uma comunicação genuína com Deus. Você tenta orar, mas você quer ver o Facebook. Olha só. Seus hábitos no celular oferecem uma fuga fácil a um pensamento sóbrio acerca da sua morte e do retorno de Cristo e outras realidades eternas. Seus hábitos no celular te tornam mais preocupado com a busca de sucesso neste mundo. Você fica olhando pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas, você fica pensando, cara, eu queria ter isso. E aí isso começa a ativar na sua mente esse tipo de desejo. Seus hábitos no celular calam a liderança esporádica do Espírito de Deus em sua vida. Seus hábitos no celular te deixam preocupado com namoro e romance. Você fica vendo pessoas ali namorando, tendo sendo um casalzinho bonitinho, e você fica pensando. Seus hábitos no celular ajudam na edificação de outros cristãos e da sua igreja local. Seus hábitos no celular centralizam o que é necessário para você e benéfico para os outros.
E se os hábitos no celular desviam o seu empenho contra a necessidade das pessoas que Deus colocou bem à sua frente? Vamos ver a respeito disso depois, mas são perguntas que você deve se fazer para poder se analisar. Um efeito colateral dessa distração é a dificuldade de ler. Então, as pessoas têm lido menos. Nessa pesquisa que o autor Tony Henk fez, 3.000 entrevistados dos 8.000 disseram que estão lendo menos por causa da internet. Que a internet está tirando deles a capacidade de focar, de prestar atenção por um longo tempo numa leitura. Alguém tem experimentado a mesma coisa? Eu começo por mim aqui. Não? Tá tudo bem? Eu Não, já tá tudo percebi. bem. Quando eu tô focada num livro, eu uso menos o celular. Então, acho que é, tipo, a mesma coisa, sabe? Uhum. Exatamente. É o correto. O que acontece é o seguinte, é que as mídias sociais, elas disputam a sua atenção. Como assim? Os donos de mídias sociais, de redes sociais, eles têm uma ciência que está ajudando eles, uma área da computação ali, que é a computação persuasiva. O que seria isso? São técnicas, né, de captividade, técnicas feitas para atrair a sua atenção. Porque o que eles querem? Eles querem que você preste atenção naquilo que está acontecendo. E como é que eles fazem isso? Eles têm técnicas específicas. Por uma técnica comum, por exemplo, eles veem aquilo que você curte. O que você curte na rede social? Eles identificam que tipo de conteúdo que é e passam a personalizar a sua timeline com aquele tipo de conteúdo que você mais curte. De modo que isso te leve a mais e mais e mais e mais curtidas. Certo? As mídias sociais disputam a sua atenção. E esses meios digitais, as redes sociais, elas te estimulam ao invés de prestar atenção em uma coisa só por um longo período de tempo, você presta atenção em várias coisas ao mesmo tempo, em pequenos períodos. Tem gente que não consegue mais ler texto de mais de 2 parágrafos. É muita coisa. Né? Até quando na internet você vê assim, já veio textão. Né? A parte da crítica ao textão tem a ver com isso. As pessoas não querem ler muito. Né? Porque as pessoas estão com uma atenção acelerada. Se você tem essa prática de desligar o celular quando vai ler, isso é excelente, é isso que você deve fazer mesmo. Né? Porque leitura exige um tipo de foco demorado, um foco concentrado e por um longo período de tempo, para você poder amadurecer a leitura, para poder prestar atenção nas conexões. Isso é importante. O que você deve fazer? Diminuir o ritmo e, se necessário, mudar de mídia. Como assim? Essa mesma pesquisa perguntou para as pessoas ali quanto à sua prática de leitura usando o Kindle ou qualquer outro aparelho eletrônico ou usando um livro físico. E ele percebeu que as pessoas que usavam livro físico prestavam atenção por mais tempo na leitura. Quer dizer que livro físico é melhor do que Kindle? Eu acho que não, pessoalmente. Inclusive, minha biblioteca, a maioria dela está no Kindle. Mas isso quer dizer que as pessoas estão tão acostumadas a prestarem atenção por breve período de tempo em coisas digitais, que quando elas leem um livro digital, no computador, no celular, elas não usam a mesma concentração que elas deveriam usar, que elas usam quando leem livros físicos. Por isso elas prestam menos atenção. Se você não conseguir esse tipo de concentração longa em livros digitais, talvez seja a hora de você deixar de lado e partir para o livro físico. Desligar o celular mesmo e começar a ler livros, revistas físicas, né? De papel mesmo. Se necessário. Wayne, sabe o Diga. que eu acho engraçado? Porque eu tinha uma visão diferente dessa questão do Kindle. Nunca tinha visto nenhum estudo e tal, mas eu era aquela pessoa que só falava, não, só leio livro físico, só livro de papel. Aí até que eu tentei ler no Kindle e pra mim foi ao contrário, porque tipo, como o Kindle é algo mais prático do que você pegar um livro, levar um livro para um lugar e abrir ali, o Kindle é menor, mais rápido, e já tá marcado tudo isso, eu senti que eu consegui ler mais, entendeu? Uhum. Quando eu leio um livro no Kindle,
eu acabo mais rápido também. Sim, Porque o negócio eu deixo ali do lado e vou lendo, assim, sabe? o Kindle me ajuda a estudar livros, a estudar, porque eu gosto de estudar marcando. Mas quando eu estou com livro físico, eu fico com dó de marcar. Eu fico com dó de grifar. No Kindle, cara, eu grifo com um sistema de cores e tudo mais. Isso me ajuda, porque para estudar um livro, de fato, é bom você fazer marcações, né? Então, o Kindle me ajuda nisso. Só que, por exemplo, se eu vou, às vezes eu leio o livro do Kindle no aparelho Kindle e às vezes eu leio no celular. E aí no celular, tô lendo lá e vem uma notificação. Pará! Tô lendo lá e vem no WhatsApp. E aí, que é o complicado, que como pastor, eu não posso simplesmente desligar o WhatsApp. Então, então isso traz um certo problema ali de distração, né? Tem que gerenciar isso. Se você consegue gerenciar isso, e continue usando o Kindle, excelente. Agora tem gente que vai ter dificuldade com o meio digital, e aí para as pessoas talvez seja melhor voltar para o livro físico, ficar no livro físico mesmo. Certo? Tem momentos de desligar o celular para poder ler. E quanto aos relacionamentos? Vamos lá. Muitas vezes, por causa da internet, nós negligenciamos o próximo. E é interessante que Jesus ele fala para você amar o próximo. E quem que é o próximo? O próximo é quem está próximo. O próximo é o próximo. Certo? Nós não deveríamos fazer isso. Nós não devíamos negligenciar o próximo, mas nós fazemos. De muitas maneiras. Uma maneira aqui que é um exemplo aqui é a pessoa que fica no celular enquanto está dirigindo, pondo em risco as pessoas que estão dentro do carro e as pessoas que estão fora do carro, né? É um exemplo de como alguém negligencia o próximo por causa de quem está longe. Ele negligencia ali a pessoa que está no carro à frente, a pessoa, o pedestre que está na rua, por causa de algo que está muito longe dela. Mas tem outros exemplos. Quando você está ouvindo alguém falar e ao mesmo tempo você está ali com o celular. Ou quando você está numa mesa de jantar e você está ali com o celular na mão, vendo notificação. O professor está dando aula para você e você está ali, olhando o celular para ver se o que apareceu, o que veio. Né? Que é uma espécie de desdém, é uma falta de respeito isso. Né? Nós não devíamos fazer isso, mas fazemos. E aí, isso é interessante, nos Estados Unidos houve uma propaganda da operadora AT&T e a propaganda dizia assim: fazer duas coisas é melhor do que fazer uma? E perguntava para a criança, e as crianças falavam sim. E aí eles falavam assim: olha só, até mesmo uma criança sabe que fazer duas coisas é melhor do que fazer uma. Né? Duas coisas ao mesmo tempo. Essa era a propaganda, né? Isso é verdade? Fazer duas coisas ao mesmo tempo é melhor do que fazer uma? Vocês concordam? Não, né? Acho, acho que tem muita coisa que se você for fazer, tentar fazer ao mesmo tempo, não vai dar. Tem algumas coisas que dá, mas Uhum. assim, se for algo que exige muita concentração, você vai acabar fazendo meio mal feito. Exato. Tem coisa que dá. Por exemplo, eu ouço audiolivros enquanto lavo louça. Ok? Eu não preciso de uma grande concentração para lavar louça, certo? Então eu consigo ouvir um audiolivro, um podcast, né? Um álbum no Spotify enquanto lavo louça. Dá, né? Agora, vocês conseguiriam, por exemplo, vocês conseguem ouvir música enquanto vocês estão concentrados no estudo? Vocês conseguem? Eu consigo quando estou fazendo uma tarefa repetitiva. Mas quando estou concentrado, não consigo. Eu desligo a música. Né? Olha que interessante. Eu sou a pessoa que eu consigo e, tipo, às vezes me ajudava. Só que eu percebi, e, tipo, eu parei pra pensar. E quando não tiver música? Tipo, eu não vou ser uma pessoa tão concentrada, porque às vezes a coisa tá tão monótona que eu coloco alguma música, tipo, música clássica, piano, sei lá, alguma coisa assim, Ah, sim. pra me concentrar. Ou às vezes eu colocava assim mesmo uma música que eu gostava e tal. Só que eu pensei, meu, e quando não tiver essa opção de colocar música? Vai, eu tô aqui estudando essa matéria. E quando eu tiver lá no Enem?
Aí eu não vou conseguir me concentrar na prova. Uhum. Aí com o tempo eu tô parando. Antes eu só fazia as coisas com música. É, Aí, tipo, eu tive que me policiar muito, porque, assim, eu realmente consegui, não era algo assim, sabe? Mas aí eu percebi que tava errado também, porque começou a ser algo que poderia me atrapalhar em outras áreas, sabe? outras áreas. A questão é a seguinte, se você não consegue prestar atenção na música e no estudo ao mesmo tempo. Eu já, eu já estudei com música no fundo, mas não prestando atenção na música. A música, na verdade, era um meio de eu não ouvir as distrações de fora. Isso eu já fiz, certo? Porque eu prefiro uma musiquinha rodando no fundo do que ficar ouvindo pá, 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 sabe? Aleatórios, né? Eu já, por exemplo, estudava na kitnet onde eu morava com a Aniele. Em vários lugares que eu já morei com a Aniele tinha construção. Inclusive aqui perto, de vez em quando, tem construção, né? Então você tô aqui estudando, de repente você ouve um martelo, assim, pá, pá, pá. Aí eu prefiro uma música no fundo, porque pelo menos isso me... Só que aí eu não presto atenção na música, porque eu tenho essa capacidade de me concentrar muito numa coisa só, né? Mas isso varia, certo? Só que você não está prestando atenção na música. Não tem como prestar atenção na música e estudar ao mesmo tempo, certo? Tem como você prestar atenção em alguém que está falando e ao mesmo tempo olhar o celular? E ficar lá respondendo o WhatsApp? Tem como? É difícil, né? Não tem como. Na verdade, você está claramente mandando uma mensagem que você não está prestando atenção. É claro que eu não estou falando que você não pode, de maneira nenhuma, pegar o celular. Não é isso. Às vezes eu estou conversando com alguém, recebo uma notificação, eu só olho para ver se é algo urgente. Se não for urgente, põe o celular no bolso de volta e depois eu resolvo, né? É só para isso, né? Para ver assim, se é urgente? Não. Põe no bolso de novo, certo? Para continuar focado na pessoa que está na minha frente nesse momento. Mas não tem como, gente. Qual que é a perspectiva cristã sobre isso? A vida cristã se resume a amar a Deus e ao próximo. Quem que é o próximo? É interessante que na história do bom samaritano, que Jesus conta, o próximo é alguém que estava na beira da estrada. Próximo. Ou seja, é a pessoa que está perto de você. Veja, aquele samaritano que viu o homem jogado na beira da estrada, ele deve ter pessoas muito queridas dele, que estavam longe, que estavam esperando ele no fim da sua viagem, né? Só que quem estava perto dele era aquele desconhecido na beira da estrada. E naquele momento, o desconhecido na beira da estrada que estava perto dele era a prioridade. Prioridade sobre mesmo, até mesmo sobre, acima daqueles que estão longe, esperando ele no fim da viagem. Então, quem que é o próximo? É a pessoa que está perto de você. Esse é o próximo. Não é a pessoa que está do outro lado do mundo, não. É a pessoa que está pertinho de você. Quando nós deixamos que o celular, que as distrações de fora tirem a nossa atenção daqueles que estão perto, o distante toma o lugar do próximo. Quando você está ali na sala de aula e o professor está falando, o professor é a prioridade. Né? O professor é a prioridade. Não a pessoa que falou com você pelo WhatsApp, que está do outro lado da cidade ou em outro país. Né? Mas o professor, ele está próximo de você. E essa visão do longe tomar lugar é uma visão bem distorcida. Vou mostrar a respeito disso. Né? Outro exemplo disso também é a raiva anônima. Tudo isso, na verdade, parte de uma perspectiva, gente, de que se é possível de viver uma vida dividida. É possível viver uma vida em que você desdenha de quem está perto e dá atenção a quem está longe? É uma vida errada. É uma dicotomia ruim. Mas também existe o contrário. A pessoa que tem raiva e despeja a sua raiva em quem está longe e ama quem está perto, né? Pesquisas mostram que nós somos propensos a ferver de raiva quando estamos tela a tela, mais do que quando estamos face a face. Você vê um comentário na internet absurdo de alguém falando uma coisa que você discorda totalmente e você ferve de raiva. E talvez se a pessoa falasse a mesma coisa na sua frente, ali, cara a cara, essa raiva não seria tão grande assim. Mas é porque nós não estamos vendo o rosto. Nós nos esquecemos de que tem um ser humano do outro lado dessa conexão na internet.
E aí, por isso que você vê na internet brigas e discussões e comentários furiosos, xingamentos, não é? E é interessante porque as pessoas que fazem, que querem ganhar engajamento nas redes sociais, elas sabem disso e fazem postagens polêmicas porque essas postagens chamam mais atenção. O Facebook tornou muito fácil isso, né? Com Uhum. aquelas reações rápidas lá de amei, de good, Sim, haha. Então, hoje em dia, você pode mostrar que você odiou o comentário de uma pessoa só clicando em um botão. sim. Eu não gosto mais de postar nada no Facebook. Eu queria que tivesse uma opção no Facebook assim, bloquear comentários e reações. Aí eu postava o que eu quisesse. Mas não existe, né? Então eu já fiz postagem no Facebook que pessoas simplesmente davam um haha, sabe? Para mostrar assim, um haha que na verdade é cínico, assim, né? Que é haha, sua ideia é absurda, sabe? Isso é algo terrível. Tem gente que ganha engajamento com isso, né? Porque uma postagem que não tem nenhuma, que tem um monte de grr, ganha mais visibilidade do que uma postagem que não tem nada. Então, olha só que interessante, né? A raiva ela é contagiosa. Então, o que acontece na internet é isso. Você está lidando com pessoas, só que você esquece que elas são de carne e osso. Você esquece que existe de fato alguém, um ser humano do outro lado, que tem sentimentos, que tem, que tem uma vida, que tem sua própria rotina. Você se esquece disso. E aí você tem esses comentários que desumanizam o outro na internet. O que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia mostra que o relacionamento que dá alegria mesmo, a comunhão, ela é presencial. Há um caso muito interessante aqui, é de João, na sua segunda carta, ele vai dizer o seguinte: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Então veja, ele estava escrevendo de papel e tinta, era a tecnologia da época. Mas ele ansiava pelo momento em que ele ia encontrar aquela igreja presencialmente. Porque o papel e a tinta não se comparam com o presencial. Isso diz muito para nós que estamos em pandemia, né? Tecnologia não substitui o encontro presencial. Não chega nem perto. Não chega nem perto. Então, João É usou. engraçado. Diga. Não, você falar é engraçado porque, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer chamada de vídeo com meu irmão, meus amigos que estão longe. E, tipo, você sabe que não é a mesma coisa. Você tá falando com a mesma pessoa, você tá vendo a pessoa, ouvindo a voz da pessoa, mas não é a mesma coisa. Tipo, você não foi criado pra se relacionar assim com alguém. Você tem que Sim, estar ali próximo. Tipo, eu acho isso muito interessante. sim, exatamente. Porque nós somos seres de corpo e alma, não é? Somos seres que têm a parte não material, que é o nosso coração e a nossa alma, e temos a parte material, que é o nosso corpo, ambos igualmente importantes. Muitas vezes, quando nós estamos no culto fúnebre, né, você vê algumas pessoas falando assim: fulano já não está mais aqui, né? Essa pessoa já não está mais aqui, porque ela foi para o céu. Não, ela foi para o céu, a sua alma, mas o seu corpo está ali. Então, sim, ela está ali também, ok? Porque a pessoa não é só a sua alma. Você não é só a sua alma, você é a sua alma e você é o seu corpo. O seu corpo não é só um receptáculo, uma vasilha para a sua alma. Você é o seu corpo também. Você é também os seus hormônios, você é também as suas dores, as suas doenças, tudo isso faz parte de você. Né? Isso quer dizer que quando a gente conversa com alguém por meio da internet, a gente está se relacionando com parte do que a pessoa é, não com a pessoa por inteiro. A gente não está vendo ali a reação da pessoa, a reação física, a gente não pode tocar, não pode abraçar, e isso torna a comunicação muito limitada. Veja, não sei se você já tiver essa experiência de uma comunicação que falha pela internet, né? Você conversar com alguém, mas existe um mal-entendido. E um mal-entendido que se resolve rapidamente quando a gente conversa pessoalmente, né?
Já contei para vocês do tempo que eu e a Aniele namoramos à distância, né? E nosso noivado foi à distância, né? E a gente tinha combinado assim, não vamos brigar online. DR é presencial, né? Ou por vídeo, mas por vídeo é mais ou menos, né? Nelly? Não, você ia falar uma coisa, mas continua. Pode falar. Não, eu ia falar que quando a gente namorava e quando a gente tava noivo à distância, a gente brigava sempre. A gente casou, a gente nunca mais brigou. Aí. A gente brigava sempre mesmo, assim. A gente discute, mas brigar a gente não briga, né? É. Que a gente conversa sobre o que incomoda e isso resolve. Porque somos seres de carne e osso, né? Às vezes você está falando um monte de coisa, um abraço resolve. Então, né? Então veja, nós não somos só o que a gente diz, nós somos também o nosso corpo, nossas reações físicas. E o cristianismo é uma religião muito encarnada. Nós não somos uma religião só do espírito. Somos uma religião também do corpo. Veja, Jesus se encarnou. Ele é o verbo encarnado de Deus. Ele veio em carne e osso. Ele não ficou lá à distância. O relacionamento de Jesus com a gente não foi só à distância, né? Ele veio e tornou-se homem como nós, não é? E se relacionou conosco de um modo corpóreo, não é? Entregou sua vida por nós. A unidade da igreja é expressada como corpo, que é uma metáfora bem física, não é? Então, a unidade da igreja não é só uma unidade espiritual. A igreja é um corpo. De fato, a igreja existe e é unida como um corpo. Paulo encoraja os ósculos santos, ou os beijos santos. Isso é um negócio muito esquisito, né? Mas ele fala assim na Bíblia, várias vezes, fala assim, ó, ósculo santo para vocês. O que é ósculo santo? É um beijo santo. Paulo está mandando beijos. E ele fala assim, beijem uns aos outros. É isso que Paulo vai dizer. Então ele vai incentivar que os crentes demonstrem o seu afeto uns pelos outros de um modo físico. Oi? Seria igual aquelas pessoas na Arábia que elas se cumprimentam com beijo assim. Eu creio que seja isso, sim. Os judeus, eles são muito afetuosos, viu? Muito afetuosos. Não parece. Não, entre eles, né? Não com a gente. Enfim. Paulo adverte para nós não negligenciarmos as reuniões. E ordena duas celebrações que são encarnadas: o batismo e a ceia. Já pensou que o batismo e a ceia são celebrações físicas de uma realidade espiritual? Certo? Como assim? O que o batismo representa? A lavagem sua pelo Espírito Santo. Você é purificado pelo Espírito Santo, isso é espiritual. Mas o batismo representa isso de um modo físico. Tem uma água ali mostrando para todo mundo que você está sendo purificado. É físico. Né? A Santa Ceia, ela só pode ser celebrada presencialmente, tá? Não existe Santa Ceia online, não. Né? E por quê? Porque a Santa Ceia, ela, ao mesmo tempo que celebra o dia em que Cristo morreu por nós e ressuscitou, ela também declara que um dia nós estaremos com ele, celebrando as bodas do Cordeiro. Um dia vamos estar todos juntos, fisicamente. E para celebrar isso, nós celebramos também fisicamente. Então tem muita igreja por aí fazendo ceia online. Por que a Ebenezer não faz ceia online? Porque nós entendemos que a Santa Ceia ela deve ser numa reunião presencial. É por isso. Porque ela é uma celebração presencial de uma realidade espiritual, mas que um dia também se tornará física. Um dia nós estaremos com Cristo presencialmente. Ou seja, cada realidade espiritual da vida cristã está enraizada em algo que é na encarnação, algo que é físico. Esse é o problema do virtual. O virtual ignora o fato de que nós somos de carne e osso. Nós somos finitos e limitados. Você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não é onipresente. Né? Você está em um lugar, num tempo só, certo? Você não é capaz de se multiplicar, de estar aqui e estar no Japão ao mesmo tempo, por meio da internet. Isso é impossível. Nós somos limitados, não somos máquinas. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Nós não somos computadores que tem várias janelinhas rodando assim. A gente não consegue fazer isso, não. Nós somos seres humanos, né, com dificuldades de concentração muitas vezes, mas somos seres humanos. Né? Nós não podemos escapar da nossa natureza corpórea. E muitas vezes a saída para o digital, para o virtual, é uma maneira de tentar escapar disso, das nossas limitações. Nós não podemos escapar disso.
E nem devemos, porque Cristo se fez como nós, carne como nós, limitado como nós. Cristo, em sua natureza humana, é limitado. Na sua natureza divina, não. Mas na humana, sim. Quer dizer que Cristo só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. Cristo, nesse momento, está nos céus. Ele está com Deus. E ele está lá, de fato, ele está lá. Ele em corpo físico, de humano, ele está lá, nesse momento, agora. É o que Cristo está fazendo. Em espírito, ele está conosco, mas em corpo, ele está lá. Ele se fez como nós. E um dia nós celebraremos com ele, de modo físico, corpóreo, junto com ele. Ok? Então, vamos dar foco aos nossos relacionamentos presenciais. Não deixe que aquilo que está distante tome o lugar do que está próximo. Mais uma outra coisa, a internet é a busca por aprovação. É o que você vê muito no Instagram, não é? Vamos lá. Vocês já ouviram o caso dessa menina aqui? Alguém sabe quem é? Não? Se chama Essena O'Neil. Já ouviram falar? É uma modelo australiana de 19 anos que acumulou 500 mil seguidores no Instagram. E quando ela estava prestes ali a abrir um enorme negócio ali e começar uma grande carreira de divulgação de produtos e como modelo, ela abandonou tudo, apagou as suas fotos e revelou depois o motivo de ter feito isso. Ela percebeu que sua vida online era vazia, falsa e autocentrada. Olha só o que ela diz. Ela falando: hipersexualização, fotos de refeições perfeitas, vlog de viagens perfeitas. Essa foi a receita que eu segui para ficar famosa. Todo mundo vive de maneira diferente e eu cresci com a comparação das mídias sociais, que são de fácil acesso. Isso me consumiu. Passei dos 12 aos 16 anos desejando ser outra pessoa. Depois passei dos 16 aos 19 constantemente me moldando, editando e autopromovendo as melhores partes da minha vida, as quais se transformaram em uma carreira enorme baseada em números e em como eu estava esteticamente. Então, o que aconteceu? Ela viveu uma vida de aparência. Vida de aparência. Ia em restaurantes caros, tirava fotos bonitas, ficava o tempo todo ali se editando para parecer o melhor possível, buscando por aprovação, curtidas, ficava ali olhando as curtidas da foto, ver, essa aqui deu mais curtidas, essa aqui deu menos, então vou postar mais coisas assim. Procurando engajamento. E olha o que ela disse: simplesmente não quero mais comparar minha vida com partes destacadas e editadas da vida de outra pessoa. O que ela percebeu? Que isso que ela tentava se tornar, que eram essas imagens que ela via na internet, eram de outras pessoas que estavam fazendo a mesma coisa. Elas também estavam editando. Elas também estavam mostrando algo que, na verdade, não é o que elas são. Então, pessoas tentando ser o que não são para se parecerem com outras pessoas que também estão tentando ser o que não são. É o que acontece no Instagram. E ela disse: quero redirecionar todas essas horas que passei olhando para alguma tela para meus objetivos da vida real, as relações pessoais e as aspirações. Estou cansada dessa cultura e dessa obsessão com celebridades. É tudo uma bobagem e, em sua maior parte, algo solitário e falso. Tem algumas outras histórias no livro de gente que entrou em dívidas de cartão de crédito para poder manter as suas idas a restaurantes caros, né? E suas roupas e tudo mais, para poder tirar fotos para o Instagram e mostrar uma vida perfeitinha. Então a pessoa está endividada no cartão de crédito, mas vai comer sushi para tirar foto. É basicamente isso. Né? Busca por aprovação. Por que isso acontece? Por que as pessoas se relacionam online? Por que isso é mais fácil? Porque no mundo online você pode se libertar de suas limitações físicas. Você talvez seja baixinho, baixinha, ou talvez você seja mais alto, talvez tenha alguma parte do corpo que você não gosta, talvez você não goste da sua idade, talvez você quisesse ser mais velho, parecer mais novo. Na internet você consegue editar, não é? Tem adolescentes que eu vejo tirando fotos e na foto parece uma mulher adulta. Mas você percebe que é um ângulo específico que a pessoa usou. Ou então algum tipo de edição que a pessoa fez. Porque na verdade a pessoa não é daquele jeito.
Presencialmente a pessoa não é daquele jeito, mas ela quer mostrar uma versão de si na internet. A internet permite isso. O mundo online permite isso. E aí, então, elas podem editar, coisa que não é possível na vida real. No mundo online, podemos nos separar das pessoas que não pensam como nós. Também tem isso. No mundo online, isso não é necessariamente ruim. O mundo online trouxe uma coisa muito interessante. Os cristãos têm conseguido material cristão, conhecer cristãos de outros lugares, né? Muitos cristãos que estavam em igrejas complicadas começaram a vir para a igreja presbiteriana, para as batistas e tudo mais, porque elas encontraram outras pessoas que pensavam como elas, né? Eu não penso como ninguém aqui da minha igreja. Encontrei alguém lá, né? Então a internet possibilita esse tipo de coisa. Só que a igreja não é formada só por gente que pensa igual você, né? A igreja é formada por pessoas diferentes. Comunhão é assim, com pessoas que pensam diferente de nós. Só que no mundo online nós podemos nos reunir em comunidades de pessoas que pensam parecido. E por isso é que muitas vezes muita gente tem uma relação muito próxima, muito íntima com seus colegas de jogo na internet. Pessoas que moram longe, mas têm dificuldade de se relacionar com o irmão da igreja. Isso acontece bastante. Por quê? E o que acontece aqui? Por que as pessoas querem se editar para parecer o que elas não são? Vamos lá. A cultura das celebridades da internet, dessas subcelebridades, é uma cultura impulsionada por glória, louvor e aprovação. As pessoas querem ser admiradas, querem ganhar curtidas. Elas querem ser aprovadas ali pelas pessoas. Elas medem isso por meio das suas visualizações, curtidas, etc. E tal. A Bíblia também. Na Bíblia fala muito a respeito de glória, de louvor, de espanto. Só que tudo isso deve ser redirecionado a Deus. Alguém levantou a mão? Felipe? Oi, Wayne, Isabela, eu A tô dando Isabela. tô Ok, furando a aula de vocês aqui. tá bom. É, Não, eu só queria fazer um comentário que no slide passado você comenta sobre a questão de por que que é fácil a gente viver assim, né, na internet e tudo mais. E também tem uma questão que dentro da internet a gente cria uma personificação de quem a gente é. Sim. A gente não demonstra quem realmente a gente é, então a gente oculta o nosso lado pecaminoso, a gente oculta os nossos pecados e demonstra para as pessoas somente aquilo que a gente quer que as pessoas vejam, né? A Uhum. gente não mostra quem a gente realmente é. Sim. A gente faz uma versão editada de nós mesmos. Isso, existe até a versão piedosa disso mesmo, né? Acho que a questão do pecado é interessante, né? A versão piedosa eu quero mostrar uma versão espiritual de mim mesmo, não é? Não sei se você já viu aquelas páginas sobre feminilidade cristã, que é as meninas usando vestido da era vitoriana e toda aquela estética, não é? Não é? Que não necessariamente tem a ver com feminilidade, né? Feminilidade não é necessariamente você usar vestidos do século XIX, né? Mas é toda uma estética que colabora com essa ideia de passar uma imagem, né, piedosa. Opa, diga. Eu quero falar. Tem alguém querendo falar? Pode falar primeiro. Pode falar. Ah, tá. Então, eu queria dar 2 exemplos desse sentido, dessa coisa de aprovação. Um exemplo é um exemplo meio pessoal. Tudo bem, mãe, eu falar bastante? Pode falar, pode falar. Tá. Um exemplo é um exemplo bem pessoal meu, assim, que eu não tenho problemas em abrir para vocês. Foi quando o Piper chegou. Como vocês sabem, o Piper é um Golden Retriever, é um cachorro enorme. E daí, quando a gente postou a foto do Piper filhotinho nos stories do Instagram, apareceu um monte de gente falando: nossa, mas um Golden Retriever em casa? Ai, vai destruir sua casa, vai isso, vai aquilo. Aquilo me deixou numa noia tão grande, gente, tão grande, que, tipo assim, antes eu já tinha visto vídeo sobre adestramento. Daí eu comecei a ver vários vídeos sobre adestramento, adestrei o Piper ficou, tipo, super educado. E hoje, se ele vai tomar um remédio, ele senta para tomar um remédio. Aí o que que eu fiz? Eu começava a postar, tipo, coisa do Piper sendo. Eu cheguei de postar ele sentado para tomar um remédio. Porque, tipo assim, eu achava fofo, mas ao mesmo tempo eu também pensava, olha só, gente, ele não destruiu minha casa. Eu queria, tipo, ter a aprovação das pessoas, entendeu?
Daí, tipo assim, o Piper, eu acho que eu contei acho que para poucas pessoas isso. O Piper, ele ficou doente desde que ele chegou aqui. Tipo, eu e o Wayne já gastamos horrores com ele. E, tipo, essas coisas eu não posto, entendeu? Mas o Piper sentado, sendo educado para tomar remédio, isso eu posto. E daí eu parei. Eu, tipo assim, depois que eu comecei a ler esse livro do 12 Maneiras que o Celular está Transformando Você e li essa parte sobre a aprovação, eu parei de postar ele sendo extremamente educado ou extremamente sentado, sabe? Agora eu só posto ele sendo idiota, porque cachorro é um bicho idiota. A gente tem que, né? Cachorro é um bicho idiota. E o outro exemplo é o exemplo de uma amiga minha, que eu tenho uma amiga que é muito inteligente, muito leitora, e daí você me fala no meu jornal. O Piper é muito idiota, cara. Ele corre atrás do rabo dele. Um dia eu vou mostrar ele sendo idiota. Né? Uma amiga minha que ela é muito leitora e tipo assim, ela ficava postando vários trechos de livro, né? Eu também faço isso de vez em quando. Ela ficava postando vários trechos de livro e ela falou para mim, que ela também leu esse livro, que ela se sentia muito feliz quando alguém falava, esse trecho mexeu comigo e tal. E daí chegou uma hora que ela começou a postar, porque ela achava o trecho interessante, mas também porque ela queria esse reconhecimento de ser uma pessoa que lê bons livros, sabe? De ser uma pessoa inteligente. Então ela também se ausentou, assim. Eu falei, olha, eu tô perdendo muito porque eu amo os livros que você lê. Mas, assim, às vezes a aprovação que a gente quer não é só a aprovação ostentação, ou a aprovação estou magra, ou a aprovação tenho um tênis top, tenho uma camisa de time legal. Às vezes é a aprovação de como a gente organiza o nosso estudo, ou como a gente educou bem o nosso cachorro e tem o controle da situação. A gente ama mostrar que a gente tem o controle da situação. Então, é esses dois exemplos, assim, tipo, fica aí esperto que nem sempre a aprovação que você quer é a aprovação de estou magra e bonita. Exato. Muitas vezes é uma aprovação piedosa, né? Uma aprovação de coisas boas. Veja, não quer dizer que você não pode postar mais citação de livro na internet, tá? Não é isso, né? Ou que você não pode mais postar coisas interessantes e tal, certo? A questão que você deve analisar é a sua motivação. Por que você quer postar aquela citação de livro? Por que você quer postar sobre aquele filme? Por que você está postando aquela sua foto com um versículo bíblico na legenda? Sabe? Por exemplo, eu tenho as minhas redes sociais, principalmente o Facebook, como um meio de edificação. Eu não acho interessante expor minha vida lá. Então, vocês não vão ver lá muita foto minha, e nem acho muito interessante colocar minhas opiniões. Então, também eu não escrevo muito assim, minha opinião política, minha opinião sobre o aborto da menina de 10 anos. Eu não vou escrever sobre isso. O que eu faço? Sempre que eu vejo um texto interessante sobre o assunto e acho, olha, eu gostaria que esse texto fosse mais divulgado. O que eu faço? Eu divulgo. Às vezes até um texto em inglês, que eu pego uma tradução e coloco lá. Minha intenção não é parecer inteligente, não é? Minha intenção é que as pessoas tenham acesso a algo que elas talvez não tenham. Pronto, eu tenho um objetivo para o uso da rede social. Você deve ter um objetivo. Você deve pensar assim, para que eu uso o Instagram? Para que serve? E pensa se esse objetivo é um objetivo bom ou não. É para mostrar que você é piedoso? Ou é para mostrar que você é bonito? Ou é para mostrar que sua vida é legal, que você vai para restaurante massa, que seu cachorro é legal? Para que você usa? Né? E aí você usa de um modo adequado. Porque, veja, Cristo é a revelação da glória de Deus. Ele veio e operou milagres, operou sinais, mas ainda assim não foi reconhecido como o Filho de Deus. Por quê? O texto de João, capítulo 12, versículos 27 a 43, vai dizer: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, por que eles não seguiram a Jesus? E aqui eu uso o termo seguir de propósito, né? Por que eles não seguiram Jesus? Porque se você seguir a Cristo, o mundo vai deixar de seguir você. É o que acontece. Eles amaram mais a aprovação dos homens,
a glória dos homens do que a glória de Deus. E por isso não reconheceram a Cristo. É o que acontece quando você busca a aprovação humana. Qual é a verdadeira aprovação que devemos buscar? É a aprovação de Deus. A glória de Deus é a que importa. Como diz aqui João 5, 41 a 45, alguém pode ler para mim o primeiro texto? Eu posso. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glórias dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não pensais que eu vos acusarei perante o Pai? Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Então, o que Jesus está acusando os fariseus aqui? Eles não buscam a glória de Deus. Eles não buscam a aprovação de Deus. Eles buscam a glória dos homens. Eles querem a aprovação dos seus iguais. E essa não é a aprovação que importa. O próprio Jesus não se importa com essa aprovação dos homens. Jesus não está querendo. Né? Tem gente que vai evangelizar assim, né? Jesus quer entrar no seu coração. Não, Jesus não está lá, coitadinho, querendo a sua aprovação. Não está, não. Ele está muito bem, obrigado. Né? Jesus não precisa, certo? E nós também não deveríamos buscar esse tipo de coisa. A aprovação dos homens não é o teste da autenticidade para as nossas vidas. Ou seja, a sua identidade, ela não está baseada, fundamentada naquilo que as pessoas dizem a respeito de você, mas naquilo que Deus diz a respeito de você. Essa é a sua identidade. As pessoas podem dizer horrores a respeito de você. Isso não diz nada a respeito de quem você é. Quem você é o que Deus diz que você é. Como diz aqui, Romanos 2, 29, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então os judeus estavam lá dizendo, eu sou judeu, nasci em Israel, né? Nasci em Jerusalém, aqui, ó, sou judeu de nascença, que cresci no judaísmo, sou circuncidado, e esses gentios aí não são, sou muito melhor do que eles. E o que Paulo está dizendo é, nada disso. Você é judeu se o for interiormente. Você é circuncidado se for no coração. E se a aprovação da sua vida vier do próprio Deus, e não dos homens. Não importa o que os homens digam a respeito de você. O medo de não sermos aceitos direciona a nossa autorrepresentação seletiva. Aquilo que a Isabela disse. Você quer ser aceito. Você não quer que te rejeitem. Por isso você mostra apenas parte de você mesmo. Esse não é um pecado novo. Esse é um pecado que sempre existiu. Mas a internet possibilitou um jeito novo de pecar. Né? A internet deu mais uma maneira aí de você pecar desse jeito aí. Né? Mas, por exemplo, a Bíblia fala para você confessar o seu pecado aos seus irmãos. Confessar uns aos outros. Certo? Então, quando você tiver uma dificuldade, uma tentação, você deve confessar ao irmão seu. Por que muitas vezes você não faz isso? Porque você tem medo do que vão falar de você. Tem medo. Fica lá, que vão pensar de mim se souberem que eu estou lutando contra esse pecado tão difícil. Não é? Esse pecado sempre existiu. Mas a internet deu uma nova maneira de fazer isso. Levantou a mão? Sou eu de novo. Essa questão do teste de autenticidade, né? Da gente reconhecer quem Deus é. Isso às vezes também é usado meio que de forma equivocada, né? As pessoas falam, você tem que se aceitar do jeito que Deus fala que você é perfeita aos olhos do Pai, que você é linda, não sei o quê. E realmente, Deus criou a gente, Deus criou cada um com as suas características, né? E Deus criou a gente dessa forma, e Deus é perfeito. Mas o ponto é que o que Deus espera de nós é que nós sejamos humildes, que nós reconheçamos que nós somos pecadores. É isso que Deus fala, né, sobre nós. Isso. Que nós somos pecadores, que nós somos concebidos em pecado e que a gente precisa da graça dele. Então, o que ele espera de nós é a questão da humildade, né, da questão do reconhecimento, até mesmo na internet, quando a gente usa a questão da humildade em reconhecer quem nós somos de verdade. Uhum. A questão é a seguinte, não é você se aceitar.
É você ser aceito. Assim como a questão não é você se perdoar. Tem gente que vai falar assim, você tem que perdoar você mesmo. Você não tem que se perdoar. Você tem que o negócio não é se perdoar, o negócio é ser perdoado por Deus. Esse que é o ponto. A gente troca muitas vezes as coisas, né? É, é, eu já ouvi muito isso. Pessoas falam assim, não, você tem que perdoar você mesmo. Sabe com o que parece? Sabe, imagina um juiz que te absolve no julgamento. Só que aí a pessoa que é absolvida pelo juiz fala o seguinte, mas não, juiz, está errado, você não devia me absolver. Essa é a pessoa e aí essa pessoa tem que se perdoar? Não, ela tem de aceitar o julgamento do juiz. O juiz é mais sábio que ela. A mesma coisa com relação à aceitação de Deus. Você tem que lembrar que você é um pecador, que não merece graça nenhuma, que você é rebelde, por causa da sua nascença, da sua natureza pecaminosa que veio de nascença, você não merece graça de Deus, mas Deus te deu graça. É isso que Deus fez. Você foi aceito na família de Deus. Então a aceitação de Deus veio, não por causa de você, não porque você é bonitão, lindão, precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir, mas porque Deus te aceitou, pecadorzinho do jeito que você é. Né? Essa é a diferença, né, entre essa visão do se aceitar, que é uma psicologia, não, é uma ideia da psicologia, né? Essa visão do se aceitar. A Bíblia não manda se aceitar. A Bíblia fala sobre como ser aceito. Né? A gente não é lá uma pessoa muito importante assim para ficar se aceitando. Não. Deus é. Então o que importa é a opinião dele, né? E não a nossa. Então isso é importante. E aí se a gente entender que Deus é o juiz, Deus é o Pai que nos recebe, não os outros, nem eu mesmo, mas Deus, a gente para com esse medo de ficar se mostrando, de ficar mostrando quem de fato a gente é. Qual é o custo da busca por aprovação? O que acontece quando você fica buscando a aprovação dos outros? Você perde algo grande em troca de algo lamentável. Olha só o que Jesus fala. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então, você faz algo incrível, você ama o próximo, você dá muita esmola, você faz obras sociais, você se envolve. E aí, quando você faz tudo isso e recebe aplausos, e você sente no seu coração, ai, que bom que eu recebi aplausos, as pessoas gostaram, pá, pronto, parabéns, você acabou de perder a grande recompensa. E você recebeu uma recompensa que vai durar 5 segundos. Um aplauso, acabou. É o que acontece quando você faz uma grande coisa para receber curtida. É isso. Você perde o grande prêmio em troca. Exatamente, merece um biscoito. Pronto, é um biscoito. Você ganhou um biscoito, dura 5 segundos, acabou. É isso. Você perde uma recompensa eterna em troca de uma recompensa temporária. Quando você vive a sua vida não em função da glória de Deus, mas em função de ganhar curtida, é isso que você ganha, curtida. Essa é a sua recompensa. Pequeno, né? Você consumirá micro-rajadas de validação. Eu gostei muito desse termo que eu uso. Micro-rajada de validação. Parabéns, ó. Validação aqui para você, ó. Pronto, curtida, acabou. Para sair dessa, é necessário um antídoto. Não basta eu falar para vocês assim, parem de usar Instagram. Parem de caçar curtida, né? Não basta. Porque o que leva vocês, o que leva as pessoas a desejarem esse tipo de aprovação é um desejo até legítimo. Que desejo é esse? O ser humano foi feito para receber a aprovação de alguém. Mas de quem? De Deus. Certo? Então a solução para o problema não é só falar para as pessoas parem de usar Instagram, parem de usar Facebook. A solução para as pessoas é mostrar para elas que a aprovação de fato importa. A satisfação do coração está nas promessas de Deus. Esse é o galardão de Deus. Quem se alimenta de pequenos aperitivos de aprovação imediata do homem morrerá de fome na eternidade. Mas aqueles que buscam viver inteiramente na direção da glória e aprovação de Deus encontrarão a aprovação eterna em Cristo. Então, buscar a aprovação que realmente importa. E aí, gente, por que você tira fotos? Por que você posta fotos no Instagram? Né? O artista, veja, tirar fotos é uma arte. Até mesmo para quem tira fotos no Instagram. Né? Fotos de flor, fotos de paisagens, é uma arte. Certo?
E para que serve a arte? A arte, ela tem como sua matéria-prima ali a própria revelação natural de Deus, a criação de Deus, aquilo que Deus criou. E a intenção da arte, né, cristã, falando de um modo cristão, é glorificar a Deus mostrando as coisas ali da sua criação, da sua revelação natural. A arte, ela deve ser para a glória de Deus. Não quer dizer que a arte deve ser gospel. Não quer dizer que a arte tem que necessariamente ser uma arte música gospel, tal. Mas quer dizer que ela deve até mesmo demonstrar a beleza da criação de Deus, das coisas naturais que Deus criou, certo? Para isso que serve a arte, para a glória de Deus. A arte, para a glória de Deus, honra a sua revelação natural. Então, quando você tira uma foto de uma flor, você tira uma foto de uma comida, você tira uma foto de uma paisagem, de um momento, você deve pensar, por que você está fazendo aquilo? Para celebrar uma alegria de algo que Deus fez e aquilo rende glória a Deus? Se não for por isso, é para atrair a atenção para si mesmo. Essa é a pergunta que você deve fazer. Então, o que você deve se pensar quando você for tirar foto? Reflita. Existem megacorporações digitais buscando maneiras de impulsionar você a tirar e compartilhar fotos. Por isso que é tão fácil tirar fotos. Sim, também serve de entretenimento, tanto quanto músicas, filmes, pinturas. Sim, verdade. Serve para tudo isso. Então, veja, a ideia de que a cada momento você pode pegar seu celular, fazer um story e mandar para a internet para compartilhar com todo mundo, bem, é o que as corporações querem que você possa fazer mesmo. Eles querem te impulsionar para esse tipo de coisa. Você deve aprender a desfrutar da sua vida presente antes de compartilhar. Não desfrutar para compartilhar, né? Que é o que a gente tem feito, né? Que você pode, depois de desfrutar. Não é errado você tirar fotos de momentos. Não estou falando aqui que você não pode tirar foto de comida, nunca mais. Ok? Mas a questão é por quê? Por que você faz isso? Você está, de fato, desfrutando daquele momento e aí você quer compartilhar a alegria e, de certa forma, glorificar a Deus? Ou você, na verdade, está querendo atenção e receber respostas lá no Instagram, né? Sugiro que coma comida. Sugiro que aproveite o show. Gente, eu não aguento pessoa que vai no show e fica com o celular ligado o tempo todo. Curta o show. Tem Certo? uma menina que eu estudei com ela, que ela foi, acho que foi pra Turquia, que tem um festival de balão lá. Ela tava no balão e ela tava o tempo todo assim, ó. Enfim. A pessoa assim nem curte o passeio. Né? Curta o passeio, gente. Curta a viagem. Né? Aproveite a vida. Né? O negócio está difícil. Né? Quando for tirar foto, se pergunte. Se é para você documentar algo que você sabe, que outras pessoas não sabem, se isso vai te representar de uma forma deturpada ou autêntica, se isso vai produzir inveja dos outros, se isso vai fortalecer a unidade ou provocar uma divisão desnecessária. Veja, quando você for tirar foto, por exemplo, de você num ambiente que pode escandalizar pessoas, ou fazendo algo que pode escandalizar alguém. A gente falou esses dias atrás sobre bebida alcoólica, e a gente falou que beber bebida, né, consumir bebida alcoólica não é pecado, certo? Mas que não significa que você deva fazê-lo, ok? A gente falou sobre isso. Agora, e quanto a cristão postar foto com bebida alcoólica na internet? Você posta uma foto na internet, você não sabe para onde vai, gente. Pode ir para um monte de lugar. Não tem controle sobre aquilo. Opa, travou? Ah, não, ok. Então, pensa nisso, se vai provocar uma divisão desnecessária. Será que isso vai edificar ou destruir? Será que isso vai acrescentar culpa ou aliviar? Será que isso vai incutir falsas esperanças nas outras pessoas? Né? Verdade, às vezes tem um irmão lutando contra o alcoolismo, às vezes você vai gerar uma discussão que poderia ser evitada. A gente falou nesse dia sobre o alcoolismo, falamos sobre o fumo também. Não sei se vocês viram, saiu na capa do livro da Monergismo, do livro de Doivert, a capa do livro é o autor, Doivert, fumando cachimbo. Eu achei aquilo um absurdo. Né? Não pelo fato do Doivert fumar cachimbo, ele fumava mesmo. Mas por que colocar isso na capa de um livro cristão numa editora brasileira? Entendeu? Então,
Mas tem cristão que tira foto, vai numa festinha inadequada lá e tira foto. Né? Existe um debate a respeito da festa junina. Eu até falei minha opinião para vocês, que eu sou totalmente contra cristão da festa junina. Ok? Mas eu sei que existe um debate a respeito disso. Não é? Mas tem cristão que vai na festa junina e tira foto. E tira foto assim, tira foto e posta a foto. Né? Vai já uma discussão desnecessária, né? Vai incutir falsas esperanças nas outras pessoas. Isso também é complicado. Quando você se enfeita e edita a foto para parecer alguém que você não é, sem nenhuma imperfeição na pele, sem nenhuma totalmente maquiada ou com Photoshop, isso vai incutir falsas esperanças. Por fim, e agora indo para o final e bem rápido, como usar então o celular com sabedoria? Vamos lá? Pergunte a si mesmo, qual é o seu objetivo? Seus hábitos se movem para Deus ou para longe de Deus? Quando você for pegar o celular, qual que é o seu objetivo? Qual é a sua influência? Como você influencia? Seus hábitos edificam a você e aos outros? Ou não constroem nada de valor duradouro? Você só fica ali na timeline, rodando, vendo um vídeo atrás do outro. A quem você serve? Seus hábitos expõem sua liberdade em Cristo ou a sua escravidão à tecnologia? Você tem sido escravizado? Você consegue parar? E que práticas você pode estabelecer? Desligue todas as notificações não essenciais. Seu celular tem uma opção para fazer isso, tá? Você pode pegar qualquer notificação que você vê assim. Opa, essa notificação eu poderia não recebê-la. Você vai lá nas configurações da notificação, você aperta a notificação assim para aparecer as configurações e desativa a configuração desse aplicativo. Por exemplo, a notificação do iFood, você pode desligar, ok? Se você tiver iFood instalado no seu celular, desliga aquela notificação. Que venha lá assim, ó, tem um cupom de R$20 para você aqui, ó. Desliga a notificação, resolve o problema, né? Exclua os aplicativos não essenciais. Então pega o seu celular e faz uma limpa de aplicativo nele. Durante a noite, mantenha seu telefone fora do quarto ou longe da sua cama. Não vai dormir com o telefone na mão. Né? Não acorde, a primeira coisa que você faz é pegar o telefone. Use um despertador real. Isso é algo que eu quero comprar. E eu e a Nelly vamos começar a fazer. Né? A gente pensou até no rádio relógio. Não sei, né? Vamos ver, né? Rádio relógio acho que é bem legal, né? Despertador real. Você não precisa usar o celular para despertar você. Né? Proteja suas disciplinas matinais e padrões de sono, silenciando notificações. Tem aplicativos que fazem isso. Se o seu celular for recente, talvez tenha um aplicativo chamado Bem-Estar no seu celular. Talvez tenha. Se não, tem algum outro aí. Mas vários celulares recentes têm esse aplicativo que é da própria Google, que tem como você ativar lá um horário de sono e nesse horário não vem notificação nenhuma. Certo? Tem como você configurar isso. Tem até como configurar para o celular desligar e ligar na outra hora. Tem como configurar limite de tempo por aplicativo. Então, eu estabeleço aqui no meu celular, por exemplo, meia hora para Instagram e assim vai. Limite de tempo. E quando ultrapassa o limite, ele bloqueia aquele aplicativo. Então, tem como fazer tudo isso. Então, os aplicativos autorreceptivos, esses aplicativos fazem isso. Se você não tivesse no seu celular, tem vários no Play Store que fazem a mesma coisa, ou no Apple Store. Diga. Quem tem iPhone, desculpa aí quem tem iPhone, é que eu não entendo de iPhone. Davi, depois Vinícius. Você levantou a mão, não? Ok, Vinícius? Não, aqui a Aniela ia sair, a gente tava dando tchau. Ah, entendi. Tava dando tchau, sim. Ok. Certo? E veja que boa parte daquilo que você responde pode esperar. Gente, tem gente que fica irritado quando não recebe resposta na hora. Mas se for conversar comigo, é assim. Eu nem sempre vou responder na hora, gente. Eu respondo na hora que dá. Ok? Você não é obrigado a estar 100% disponível para todo mundo o tempo todo. Ninguém é. Né? Antes da internet não tinha esse tipo de obrigação. Acho que a pior coisa que o WhatsApp inventou foi esse negócio de mostrar quando visualizou. Pior coisa. Não é? Porque o conversa por texto não é a mesma coisa que conversa online, que conversa pessoalmente e tal, para você ter que responder na mesma hora. É igual e-mail, responde quando dá. Então, olha, você recebeu a notificação, veja se não pode esperar. Se pode esperar, responde numa hora mais adequada. Você não precisa interromper sua aula, interromper sua conversa por causa da notificação.
Use momentos estratégicos durante o dia para responder e-mails em um computador. Você não precisa responder e-mail o tempo todo. Tire uma hora específica, que é a hora de responder e-mail. E você vai lá e responde. Certo? Geralmente faço isso no começo da manhã. Convide seus amigos e seus familiares para comentarem acerca de seus hábitos no celular. Deixe outras pessoas saberem o quanto você usa o celular. E assim, você vai prestar contas e tudo mais. Tem muitos pais que usam aplicativos restritivos, né, para os filhos. Isso é muito bom. Isso é excelente. Porque é uma maneira de vocês prestarem contas. Ao fazer refeições com seus familiares e amigos, deixe seu telefone fora do campo de visão. Põe no bolso e não tire de lá. Certo? Não deixe o celular em cima da mesa. Né? Ok? Se eu estiver comendo com você e você deixar o celular em cima da mesa, eu vou derrubar uma coca nele. Tá bom? Entendeu? Certo? Quando eu vou passar o tempo com familiares ou amigos ou na igreja, deixe o telefone de lado. Em momentos estratégicos, desintoxique digitalmente e restabeleça prioridades. Quando você estiver de férias, tira um tempo para ficar sem celular. É isso. Tira uns dias aí para ficar sem internet, sem rede social. Deleta o seu Facebook de vez em quando. Você pode, no Facebook tem um negócio de você poder desativar. Você pode desativar o Facebook por alguns dias. Dá até para colocar lá o número de dias, tipo 7 dias, 30 dias. No próprio Facebook você faz isso. Desativa o seu Facebook. Quando você voltar, tudo estará lá. Seus amigos, suas fotos, está tudo lá. Mas você pode ficar sem durante alguns dias. É uma ótima maneira. Para quem está estudando e não consegue focar nos estudos, essa é uma excelente maneira de você conseguir focar. Afaste-se da mídia social em períodos determinados. Então, ou manhã, ou tarde, ou noite, ou no domingo, não veja redes sociais. Certo? Isso são algumas práticas que você pode adotar para limitar o seu acesso. Irmãos, é isso que eu tinha para hoje, mas a gente pode conversar agora, se vocês tiverem alguma coisa para dizer, para comentar, alguma sugestão, pergunta. É o momento de ligar o microfone. Eu gosto desse momento. Não, é que eu tava pensando naquilo que a Aniele falou também, que você também falou que acho que foi da autoaceitação. Não só isso, mas tipo, de também você querer que as outras pessoas te aceitem, né? A rede social, como a Isa também falou, é uma coisa que é mentirosa, assim. Você não vai mostrar os seus defeitos, você vai procurar o seu melhor ângulo, você vai procurar as suas melhores qualidades. Você não vai postar o momento que você não está estudando, você vai postar o momento que você está estudando. Uhum. Você não vai postar, sei lá, muitas coisas assim, sabe? E isso acaba, mesmo para pessoas que não são cristãs, eu não sei se aquela modelo que você mostrou era, mas eu acredito que não sei. Mas mesmo as pessoas que não são cristãs entendem o erro de você passar uma vida mentirosa. Porque muitas, não só mulheres, é que isso eu acho que cai um pouco mais para cima das mulheres, a questão de aceitação de beleza, de corpo, mas homens também acabam querendo estar sempre dentro daquele padrão que mostra na internet, daquela beleza que mostra na internet, quando nem aquelas pessoas são daquele jeito. Uma empresa fez uma publicação das modelos, celebridades nos red carpets, como aquilo foi para a revista e a foto que foi tirada realmente. E muitas modelos com espinha, com ruga, com tudo aquilo. E a foto que foi para a revista, para a internet, completamente bonitinha, sem nada. E aquilo é o que a gente recebe, entende? E é o que a gente tenta imitar, o que não é real. Então, tipo, você fica naquele ciclo e tal. Até mais, Matheus. Vi aqui que você precisa ir. Até mais. Tchau, Mateuzinho. De fato, até os não cristãos percebem. Só que eu acho que eles perdem uma coisa que nós cristãos temos a resposta. Que é a seguinte. Esse desejo que eles têm por glória, por aprovação, são desejos legítimos que deveriam ser satisfeitos em Deus. Então, a solução não é só você fazer um detox, assim, né? Não é só você simplesmente parar de usar.
A solução é redirecionar esse desejo legítimo aonde encontrará a verdadeira satisfação, que é o próprio Deus. Entendeu? Se a pessoa simplesmente falar assim, eu vou parar de usar Instagram e não quero mais a aprovação dos meus seguidores no Instagram, ela vai buscar a aprovação de uma outra maneira. Enquanto não encontrar a aprovação de Deus, que não depende do seu desempenho, mas é graça, né? Enquanto ela não encontrar essa aprovação, ela não vai se satisfazer. Como Jesus disse a respeito dos demônios lá, né? Vai expulsar um demônio e outros 7 virão no seu lugar. Não é? Então, ela precisa encontrar o lugar onde esses desejos legítimos, de fato, são satisfeitos. E isso nós temos a resposta, nós cristãos. E nós precisamos falar a respeito disso. Né? Precisamos falar para as pessoas. Você quer receber aprovação? Eu sei de um lugar onde você recebe aprovação que não depende do seu desempenho, não depende da sua edição do Photoshop, não depende de nada disso. Né? Aliás, nem depende de você. É de graça. É Deus que dá. Essa aprovação é suficiente. E aí, sim. Né? Tá gravando ainda. Eu vou parar de gravar. Eu ia falar, vai ficar